Quero falar hoje sobre vivendo uma vida cristã frutífera. Muita gente pensa que tudo que Deus quer de nós é que a gente se torne cristão. Mas não é só isso não. Deus quer que a gente seja cristão e cristão frutífero. Lá no capítulo 15 de João, a palavra de Deus nos diz que não é uma opção produzir fruto. É um plano de Deus. O fruto está no nosso DNA espiritual. Se você nasceu de novo, tem Jesus no seu coração, você tem um DNA de Jesus em você, a vida de Jesus em você. Na vida dele há muito fruto, porque ele é um frutífero. Ele é a verdadeira videira e nós somos os ramos. 8. Nisto é glorificado meu Pai. Como é que o Pai é glorificado? Nisto. Em que deis muito fruto. Como é que o Pai é glorificado? Quando damos um frutinho. Muito fruto. Uma vida frutífera. Em que deis muito fruto. Agora, o que acontece depois que nós glorificamos o Pai dando fruto? E assim vos tornareis meus discípulos. Então tem muita gente que pensa que, eu recebi a Jesus, sou discípulo. Discípulo é a pessoa que vive uma vida frutífera, que glorifica o nome do Pai. Nós não podemos confundir as coisas. Deus não está só querendo gente que nasceu de novo, bebê espiritual. Deus não quer povoar o céu com bebê. A palavra de Deus é clara. Nós temos que crescer na estatura do varão perfeito que é Jesus. Claro que na igreja nós vamos ter sempre crianças, né, na fé, aqueles que estão chegando. Mas o que você acha que se 10 anos se passarem e o seu filhinho que nasceu tiver do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, bonitinho, perfeito, um amorzinho de criança, 10 anos se passou e ele está do mesmo jeito? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, ok? Então nós somos designados por Deus para ter uma vida frutífera, ok? E Paulo nos ensina lá na carta de Colossenses, capítulo 1, vai lá, capítulo 1, versículo 3 em diante, Paulo nos ensina como é que nós podemos viver uma vida frutífera. Ele nos ensina. A Bíblia não só diz para você fazer e diz se vire. Faça o que você puder. Dá um jeito aí. Não, a Bíblia ensina como a gente se tornar frutífero. Então a primeira coisa que eu quero ver com vocês, quais são as bases sobre as quais nós temos que assentar uma vida que vai se tornar frutífera. Ok? Quais são as bases? A primeira coisa que nós lemos aí, graças damos a Deus Pai. Vamos ler todos juntos? Até o versículo 14. Vamos ler todos juntos? Em voz alta aí, vamos lá? Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Vamos próximo. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, porque por nós é fiel ministro de Cristo. Aí, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para que toda a perseverança e longanimidade com gozo
dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos, e que vos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Até aí. Então a primeira coisa é que a vida frutífera tem que ser lançada sobre base. Nós não podemos construir sobre qualquer fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo nos fala dos fundamentos. Ele diz que nós não podemos lançar fundamentos, pedra, ouro, pedra preciosa. Nós não podemos construir nada com esse material, porque o fogo vai provar a nossa construção. O fundamento é Jesus, mas se a gente colocar uma outra construção em cima desse fundamento, vai ser provado pelo fogo. E a Bíblia diz que se permanecer, a gente vai receber galardão, se não vai se queimar, e a gente pode até ser salvo, mas como pelo fogo. Se você quiser ler esse negócio, é meio interessante. Está escrito lá em 1 Coríntios 3. Então, olha só, no versículo 7, nos diz, versículo 7, a primeira parte do versículo 7, e o versículo 5, que as bases da vida vitoriosa vêm pela instrução da palavra da verdade, que é o Evangelho. Dá uma olhadinha no versículo 7, o que diz aí. Segundo foste instruídos por Epafra, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Agora veja o versículo 5, a parte B do versículo, a segunda parte. Diz aí então, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho. Amados, pode parecer muito simples para nós. Claro, é o Evangelho. Nem sempre. Muitas vezes o que está acontecendo hoje no mundo é que nós temos muito blá 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 e pouco Evangelho. Evangelho é um só. Mas hoje em dia nós temos muita coisa misturada. Nós temos um Evangelho misturado. Muito terrível. Então, quando a Bíblia fala do crescimento, como é que nós podemos ter uma vida frutífera, só tem uma maneira, é o Evangelho. E não é qualquer Evangelho. O Paulo disse assim, se alguém vier, ou Pedro, se alguém vier falando outro Evangelho que diferente desse, não recebais. Ele disse, nem se for um anjo de luz, não receba. Então, há um Evangelho, mas com o correr do tempo, deixa eu contar para vocês o que acontece com esse Evangelho. Ele é transformado em religião. Nós ficamos com os rituais. Por causa do Evangelho, nós vamos fazendo rituais. Então, ficamos com os rituais e esquecemos da vida. Porque o Evangelho é vida. É boa nova de salvação. E a boa nova é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Não é um conjunto de ideias. Não é um conjunto de coisas que nós podemos fazer. É uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. A pessoa de Jesus. E a vida frutífera é a vida de Jesus sendo vivida em mim e em você. Qualquer outra coisa não adianta. Qualquer outra coisa não adianta. Sabe, amados, hoje em dia, nós temos duas maneiras. Eu estava falando para os indianos sobre isso, lá na Índia, duas maneiras de fazer as coisas. Nós podemos fazer, uma das coisas que nós podemos botar o Evangelho é pelo poder da organização. Então nós botamos uma organização, ela se desenvolve, nós fazemos tudo, temos tudo. A organização, se o Espírito Santo não aparecer, a gente não vai nem sentir falta. Porque a organização vai muito bem. Ela se auto-multiplica. Vai muito bem. Mas outra maneira é o poder da pessoa de Jesus em nós. É claro que quando Jesus vem na nossa vida, ele tem uma organização. Mas existe uma diferença entre você montar uma organização para servir a Deus e você ter uma organização que vem de dentro para fora, que vai se manifestar por causa da vida. Ali nós temos flores, essas flores são reais. Foram tiradas de uma árvore. Você pode construir uma árvore perfeita, mas eu duvido que você possa dar vida para ela. Então aí tem toda uma organização. A vida é organizada. Vocês estão entendendo? Mas nós às vezes fazemos sentido oposto. Nós deixamos a organização ficar maior e vivemos pela organização.
Vivemos pela organização. Na Índia, eu estava conversando com algumas pessoas e estavam me falando que o apóstolo Tomé foi para a Índia. Foi um dos apóstolos que foi na Índia. Eles têm uma denominação chamada Mar Thomas, que foi começada pelo apóstolo Tomé, que visitou a Índia. Ele esteve primeiro no sul da Índia, em Kerala, e depois então ele espalhou o evangelho pela Índia. Hoje em dia, essa denominação chamada Mar Thomas não faz diferença nenhuma. Nenhuma. É só um negócio religioso. Não faz diferença. Não faz diferença. A maioria das pessoas que estão lá dentro precisam ser salvas. Pode até haver pessoas salvas, mas a grande maioria precisa ser salva. Porque com o passar do tempo, as coisas foram mudadas. E o pessoal deixou de ser frutífero pelo Espírito, pela vida de Jesus. E começou a ser muito frutífero com coisas que não tem nada a ver com a vida de Jesus. Uma organização começou a tomar lugar da vida de Jesus. Impressionante isso. Impressionante. Então, a vida frutífera vem pela instrução da palavra da verdade. Tem que ter alguém para instruir. Aqui, no caso, Paulo estava dizendo que um discípulo dele, chamado Epáfras, foi o que instruiu os colossenses. Ele instruiu os colossenses. Ele ensinou. Ele esteve com eles. Ele ensinou a palavra. Houve instrução. A segunda coisa importante é que essa instrução produz em nós uma esperança que está, diz a Bíblia, preservada nos céus. Veja a primeira parte do versículo 5, que está escrito aí. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada no céu. Quando começa a construir essa vida frutífera, você começa a descobrir uma esperança superior, que vai muito além da esperança que nós temos aqui pela terra. É uma esperança nos céus. Agora veja só, é muito interessante isso, porque há uma linha de pensamento que nós temos que construir. Vá comigo em Romanos capítulo 5, versículo 4. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Romanos 5, versículo 4. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Começou, na verdade, no 3, né? Vamos começar lá no 3, então. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja, é uma cadeia de ideias. A perseverança produz experiência. Agora, experiência é você experimentar. Ok? Ter uma experiência pessoal. Produz experiência. E a experiência produz esperança. Esperança. Então, amados, a esperança é uma coisa que está na base da vida cristã bem-sucedida. Se você não tem uma outra esperança, você confia nesse mundo. A tua esperança está nas coisas aqui. Está no dia a dia. Você vai querer fazer as coisas do dia a dia, suprir as suas necessidades. Você não tem outra esperança. Não tem outra esperança. E aí você não vai conseguir ter experiência profunda nas coisas de Deus. Que coisa interessante. A instrução por causa da esperança, ela produz a fé em Cristo. Veja o capítulo 4 aí do nosso Colossenses. Colossenses 1, versículo 4, a primeira parte do versículo, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Desde que ouvimos a fé. A esperança é uma coisa que tem como base, a fé é uma coisa que tem como base a tua esperança. Amados, fé, tem algumas definições de fé por aí. Por exemplo, um filósofo ateu, que era quem eu seguia quando não conhecia Jesus, chamado Kierkegaard. Esse camarada dizia que fé é um salto no escuro. Eu tenho que crer, mas eu tenho que dar um salto no escuro. A fé cristã não é salto no escuro. A fé cristã tem uma base. É o sacrifício de Jesus, é a pessoa de Jesus, não é salto no escuro. Então, quando você começa a ter a esperança na pessoa de Jesus, no sacrifício que Jesus fez, você começa a ouvir as boas novas do Evangelho, isso gera no seu coração a fé.
Romanos capítulo 10. Se você quiser ler, você vai ver lá que a fé é gerada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera a fé. Primeira coisa que ela gera uma esperança. Então você diz, uau, Jesus morreu por mim, isso é esperança. Mas não para na esperança. Você tem que ir para o nível da fé. Um nível superior à da esperança. Porque só a esperança não te leva para o céu, o que leva é fé. Porque a esperança é uma coisa, a fé é muito mais do que esperança, porque a fé exige ação. A esperança pode levar você a ficar parado esperando, mas a fé, se você não tiver obras, é morta. Vocês entenderam isso? A fé exige ação. Então, assim é que nós temos as bases da vida frutífera. Tem que ser uma instrução da palavra que vai trazer esperança para nós, que vai produzir fé no nosso coração. E agora veja uma outra coisa interessante na segunda parte do versículo. A instrução, por causa da esperança, produz também o amor por todos os santos. Quando a Bíblia quer definir Deus, a Bíblia diz assim, Deus é amor. Deus é amor. Agora presta atenção. Amor é uma coisa que faz parte da essência da pessoa de Deus. Então, a gente não consegue, por causa de quem nós somos hoje, ainda não terminados, Jesus não terminou com a gente. Então, hoje, como nós estamos, nós não conseguimos conhecer o amor de Deus. Então, como é que nós vamos viver o amor de Deus se nós não conseguimos conhecer o amor de Deus? Aí que está a história. O amor de Deus se manifesta em duas outras maneiras. Ele se manifesta em graça e ele se manifesta através da misericórdia. Então, se você quiser conhecer o amor de Deus, você tem que chegar na graça e você tem que chegar na misericórdia. A misericórdia eu acho que até vem primeiro da graça. Porque a misericórdia é uma palavra composta. Miseris vem do latim. Miseris cordis, que quer dizer coração. Miséria do coração. Então a misericórdia é assim. Deus olha para um camarada chamado João e diz, ai, que coração miserável. E ele se compadece de mim. E ele não me dá o que eu mereço. Na misericórdia você não ganha o que você merece de Deus. Porque o que esse coração miserável merece? Juízo. Juízo sobre ele. Aí Deus olha e se compadece e ele fala, eu vou usar de graça. A graça é você receber o que você não merece. Misericórdia é não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. Aí Deus diz, ele não merece nada. Mas eu vou dar o meu filho Jesus por ele. Eu já dei meu filho Jesus por ele. Eu vou aceitar o sacrifício do meu filho no lugar dele. E eu vou considerar ele limpo pelo sangue do meu filho. Eu vou considerar ele justificado. Eu vou justificar ele pelo que o meu filho fez na cruz. Então eu conheço o amor de Deus dessas duas maneiras. Aí eu sei que Deus é amor. Amém? Através da sua graça e da sua misericórdia e da sua graça. Amém? Então, nós temos que conhecer o amor. A Bíblia diz, quem não ama não conhece. Tem muita gente que diz, me dá um versículo sobre amor. Deus é amor. Amados, não existe esse versículo. Esse não tem na Bíblia, esse versículo. O versículo que tem na Bíblia é esse. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente corta a primeira parte do versículo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como é que o amor vai se manifestar? Nos relacionamentos. Aí é que está a coisa. Presta atenção nisso. A vida frutífera, ela vai vir com o resultado dos relacionamentos. Primeiro, o nosso relacionamento pessoal com Deus, que é a primeira coisa. Com o Espírito Santo, com a sua palavra. Segundo, o nosso relacionamento com os irmãos. Quem não ama o próximo a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Se alguém disser que ama a Deus e não ama o próximo, é mentiroso e a palavra não está nele. Então o amor solidifica a nossa vida para ela se tornar frutífera. E os frutos vão aparecer nos relacionamentos. Aí tem aquele irmãozinho que somente se converteu, né?
acabou de se converter, então a alma dele, no espírito, ele já é nova criatura. Porque aonde mesmo que você nasce de novo? No seu espírito. Mas eu tenho uma notícia para você, você tem uma alma, que é a sua razão, as suas emoções, suas decisões. A sua alma não nasce de novo. Tem que aplicar nela o Mateus 16, 24. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Que dará o homem em troca da sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Esse texto não está falando do seu espírito, está falando da sua alma. A alma tem que ser santificada. Santificar quer dizer separar para Deus. Eu estou aqui, a minha alma está igual bandeira de guerra antigamente, né? Porque hoje em dia as guerras são diferentes. Toda furada de bala, esfaqueada. Mas sabe o que acontece? Eu chego a Jesus. Então eu nasço de novo. Agora começa o conserto da minha alma. E sabe aonde que o conserto da minha alma acontece? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Deixa eu dizer quem você é. Você é igual uma pedrinha num rio bem de correnteza, caudaloso. Uma pedrinha. Eu tive um tempo atrás aí nas montanhas aqui da Geórgia. Eu tive num rio, muito bonito o rio. E eu cheguei na beira daquele rio, o que tinha de pedrinha bem redondinha, eu pensei, se eu tivesse naquele tempo antigo na beira desse rio, porque eu usava caçar passarinho com meu estilingue. Aquelas pedrinhas eram perfeitas para caçar passarinho, redondinha. E aí Deus falou comigo, sabe, essas pedrinhas que você está vendo redondinhas, elas eram tudo pontudas. Elas não nasceram redondinhas. Com o processo dela ir correndo, levando pela água e batendo uma na outra, foi aparando as arestas, até que elas ficaram redondinhas. Aí eu falei, entendi o processo da santificação. É por isso que Deus põe a gente na vida da gente para relar com a gente, santificação, pedrinha batendo em pedrinha. Até que tire todas as arestas. E a gente diz, vou sair dessa igreja. Você está no lugar certo. Você está no rio da graça de Deus. Um rio bem caudaloso, que tem muita pedrinha, que é pedrinha recém-feita por Deus. Mas que vai ficar pedrinha redonda. Você já pegou uma pedrinha redonda? Não tem perigo nenhum. Pega uma pedrinha apontada e mexa bem com ela, é capaz que saia sangue. É capaz que você vai se ferir. Então, muitas vezes, nos nossos relacionamentos na igreja, nós nos ferimos. Porque ainda tem pedrinha rolando no rio. E que vai precisar rolar muito. Tem pedrinha, dependendo da origem, é pedrinha dura. Tem que rolar muito nas águas. Mas vai ficar lapidada, do jeito que Jesus quer. Então, esse é o processo de santificação. É o processo de amor. Então, nesse relacionamento de choque entre os irmãos, sabe o que vai acontecer? Você precisa usar misericórdia. Você precisa olhar para o irmão. Eita, coração miserável. Misericórdia. Coração miserável. Mas sabe, Deus o amou. E o mesmo sacrifício feito por mim foi feito por ele. Sabe o quê? Eu vou usar de graça. Eu não vou responder ele no mesmo tom. Eu não vou fazer o mesmo que ele fez comigo, com ele. Eu vou usar de graça. Eu vou dar para ele o que ele não merece. Quando você chegar nisso, meu irmão, minha irmã, você está parecido com Jesus. Você está parecido, você está com uma vida frutífera. Por que você acha que é vida frutífera? É isso. É isso. Então o irmão ou a irmã chega perto de você, ele acha em você alimento. Eu gosto daquele texto de Ezequiel 47, que diz que tem um rio que saía do santuário, e lá embaixo tinha árvores na beira desse rio. Versículo 12, por lá 13, diz assim, que as folhas serviam para cura. Sabe quem é essa árvore à beira do rio? É você, sou eu. A vida frutífera é a gente plantada na beira desse rio, a pedrinha trabalhada, nossas raízes na vida de Deus. E agora presta atenção,
Eu gosto dessa parte. E aí o que acontece? A gente se torna cura. As nossas folhas, diz lá no texto, as folhas dessa árvore são para cura. Chega lá esse irmão, coração miserável, e o coração dele é curado. Mais do que isso, diz a Bíblia, e os seus frutos serão para alimento. Jesus disse assim, meu corpo, meu sangue, é bebida e é comida, é alimento. Jesus morreu, ressuscitou, agora eu tenho uma notícia para você. Sabe quem que é o alimento agora para as pessoas? É você. É Jesus, mas Jesus em você. Talvez eu não consiga terminar a minha pregação hoje, mas eu estou sentindo aqui a direção de Deus para explicar esse negócio. Tem muita gente que tem um conceito de relacionamento com Deus errado, de levar as pessoas a um relacionamento com Deus errado. Então, tem pessoas que pensam assim, ali está o coração miserável, aqui está Deus. Então, o que eu tenho que fazer é eu vou pôr Deus em contato com essa pessoa. Não é bíblico. Eu vou deixar Deus em contato com essa pessoa. Sabe qual que é o bíblico? Ali está esse coração miserável, ali está Deus e também está em mim. Então, Deus em mim vai entrar em contato com essa pessoa. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 18, você vai ver uma história de 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. Eles viram Paulo expulsando o demônio e disseram, agora aprendemos, a gente vai expulsar demônio por aí e o negócio vai funcionar. E eles acham um endemoniado. Eles chegam para o endemoniado e dizem assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. A Bíblia diz que o demônio saltou sobre eles e disse assim para eles, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Deu uma surra nos 7, soltou nu, pelado. Por quê? Porque eles quiseram fazer assim, sem que passasse por eles. Vocês quem são? Eu posso dizer em nome de Jesus, seja curado. Sabe por quê? Porque esse Jesus que vai curar está em mim. As minhas mãos são as mãos de Jesus. Meus olhos são os olhos de Jesus. Meus pés são os pés de Jesus. Nós somos o corpo, ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Então é esse relacionamento. Às vezes a gente quer um relacionamento com a pessoa de, acerta com Jesus. Quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês que é pagão, não é cristão. Mas nós dizemos isso direto. Irmão, não olhe para mim, olhe para Jesus. Como é que ele vai ver Jesus? Jesus só pode ser visto em você. Esse é o plano de Deus. Jesus é para ser visto em você. Tem que ser como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É assim que tem que ser. Então o que acontece? Nós, às vezes, não temos as bases de uma vida frutífera. Nós não temos as bases de uma vida frutífera. Porque nós não estamos permitindo que a vida de Deus, que é amor, se manifeste em nós. Porque nós não temos o ensino da palavra. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que o ensino da palavra, as pessoas querem, sabe como é que as pessoas querem? Pastor, já falaram isso para mim. Pastor, as pessoas não aguentam mais que 20, 30 minutos, então reduz essa palavra aí para 20 minutos e vamos fazer alguma... Tem que ser rápido, tentando copiar o modelo americano que está morrendo. Estados Unidos hoje precisa ser evangelizado outra vez. A igreja que mais cresce aqui nos Estados Unidos são os agnósticos. Eles creem em Deus, mas só com a mente, eles não têm experiência com Deus. Se não fosse pelos imigrantes desse país aqui, eu conheço bem de perto, porque eu tinha amigos e a gente alugava uma igreja presbiteriana, então eu conheço as estatísticas e eu também leio muito. Tem um camarada que escreveu The Very Large Church, Schaller, o nome desse camarada. Ele é um pesquisador dos melhores nos Estados Unidos, cristão. Ele disse que se alguma coisa, isso há 10 anos atrás, ele disse que se alguma coisa não acontecesse nesse país, as denominações todas iam fechar. E pela glória de Deus, alguma coisa aconteceu. Sabe por quê?
Porque eu conheço um monte de igreja presbiteriana que está passando as suas construções, tudo que fez para o pessoal novo que está chegando. As igrejas que vêm do pessoal imigrante. É o sangue novo, é a experiência com Jesus. Sabe por quê? Porque ela morreu. A igreja morreu. A igreja começou em Jerusalém. Se você ler Atos 1, sabe como é que era a igreja? Relacionamentos. De casa em casa, o dia, partiam o pão, oravam uns pelos outros. Milagres. Quando oravam, tremia o chão. Algemas saía. Portas de cadeia se abriam. Ok? Aí foi para Grécia. Virou uma filosofia. Filosofia cristã. Nada de relacionamento pessoal. Aí foi para Roma, virou uma organização. Veio para os Estados Unidos, virou negócio. Quem disse isso? Eu acabei de ler um livro de um pesquisador dizendo isso. Ele disse que essa é a história. E vai para o Brasil, então fica pior. Quem é do Brasil. As bases de uma vida frutífera. Gente, nós estamos precisando dessas bases. A base é a palavra de Deus, é o estudo da palavra, é a meditação. Sabe o que Deus disse para Josué? Medita na palavra dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito. E aí vem a consequência. Então te irá bem sobre a terra. Nós queremos ir bem, mas nós não queremos meditar na palavra. Pouca palavra. Muito blá blá blá. Muito programa. Pouca vida. Amados, querem saber como é que realmente é um cristianismo assim, meio primitivo? Vá na Índia. Você chega naqueles lugares que não tem uma enfermeira, não tem farmácia na vila, não tem nada. Os remédios são só aqueles remédios que aprenderam de antigamente, naturais, que você sabe como é que é, né? Demora muito para fazer efeito. Então você chega lá, aí você vai ver como esse pessoal confia diferente da gente na pessoa de Jesus. Porque aqui a gente tem qualquer coisa, vai ali para o Keystone Hospital. Seguro de saúde. Qualquer coisa. Chama 91, chama ambulância. Gente, lá não tem. Então, ou Jesus cura, ou eu morro. Vocês entenderam? A fé é uma fé depurada. É uma fé simples, como de uma criança. Usa crer. E Deus responde. Deus responde. Se você quiser ver como é que Deus transforma um indiano, hinduísta, até em sonho. Ele sonha com Jesus. Mas é uma experiência verdadeira. Uma experiência verdadeira. E aí ele tem desejo de oração. Eles querem orar. E você começa a falar da palavra. Eu estava lá numa aldeia falando da palavra. E eu fiz a pregação e demorei umas 2 horas. Eu falei, aqui o pessoal gosta mesmo do negócio, então vamos lá, tá para o João aqui, né? Que gosta. Pensei cá comigo mesmo, estou em casa. Terminei. Aí falei, bom, então, irmãos, agora nós vamos passar para orar, por quem tem problema de oração, de pedido de oração, cura, o que seja. Aí alguém levantou lá e falou, não, pastor, por favor, não para. Eu fiquei assim, bom. Eu falei, quem quer mais aí, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, então vamos lá, vou contar a história daquela mulher pecadora que entrou numa casa em que Jesus estava sentado lá, num jantar, comendo e tal. Contei a história, preguei tudo de novo, mais 1 hora. Aí eu terminei, agora nós vamos então orar pelos doentes e tal. Não, pastor, continua. Vou contar para vocês a história daqueles 10 leprosos que foram ter com Jesus. E 10, todos eles foram curados, mas só teve um que voltou e que o viu e recebeu a salvação. Então não adianta ir, e lá vai. Então, a sede da palavra, a fome, desapareceu dos nossos corações a sede da palavra, a fome da palavra. Eu me lembro quando eu nasci de novo, eu estava naquilo que a Bíblia chama de primeiro amor, e a Bíblia diz que tenho contra ti que perdeste o primeiro amor, se arrepende, volta, de onde caíste,
que olha, em menos de um mês eu li o Novo Testamento inteirinho. Depois que eu nasci de novo, eu peguei a Bíblia e literalmente comia. E aí comecei a ler de novo, marcando. Chegou uma hora que minha Bíblia não tinha mais onde pôr anotação na Bíblia. E começava a ler, e Deus me falando, e ia anotando, e anota por aqui. E as páginas em branco atrás já não tinha mais onde pôr, e eu punha entre as linhas. Sede da palavra. E é isso que te coloca nas bases para que Deus possa fazer o que Ele tem que fazer. Amém? Amém. Passos seguintes. Se você está nas bases da vida frutífera, você tem que transbordar. Você tem que transbordar. Como é que você vai transbordar? Paulo ensina, está aí no texto. Mas nós vamos falar disso no próximo domingo, ou no outro domingo. Ok? Amém? Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Como é que estão as bases da tua vida? Dá uma analisada nelas. Eu não posso julgar, porque a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado. Né? Mas a Bíblia diz se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Então, faz essa pergunta para você. Como está a minha base da minha vida cristã? As bases. Hoje nós falamos sobre elas. Sabe? O ensino da palavra. Ok? A esperança que te leva à fé, que produz amor, que resulta em oração e ação de graças. Versículo 3, eu não li o último, deixa eu terminar com o 3 então. Resulta em ação de graça, em oração. Veja o versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Oração e ação de graças.